bem-vindas ao MesaCast. Me formei, e aí? Hoje estamos com a egressa do curso de licenciatura em teatro da Uni, a Gisele Sterling, e vamos conversar um pouco sobre empreendedorismo e gestão cultural. Como que os educadores de teatro e os artistas se inserem no mercado de trabalho e se mantêm nele. Tudo bem? Oi, Thaisa, tudo bem? Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Gisele, para iniciar um pouco aqui o nosso papo, eu gostaria de saber como foi o processo de transição da universidade para o mercado de trabalho. Bom, eu me vi numa situação que eu considero até privilegiada, porque quando eu ainda estava na universidade, através de oficinas que eu fui fazendo, de pessoas que vieram de fora, oficineiros de fora, eu acabei me tornando um pouco conhecida pelos oficineiros, pela galera que já era do meio, que estava lá na oficina. Então, enquanto eu ainda estava como aluna do curso, eu comecei a receber alguns convites para alguns trabalhos como teatro empresarial, e fui me envolvendo com grupos de teatro aqui na cidade de maneira bem solta, bem esporádica. Então, foi devagarzinho e foi de uma maneira muito despretensiosa, sabe? Ainda enquanto aluna, não precisei nem terminar a faculdade e alguma coisa já começou a acontecer. O que se tornou mais significativo nesse momento foi que um diretor do Rio de Janeiro veio para Porto Velho para fazer um trabalho aqui em Porto Velho, o Rodrigo Vreck, e me chamou para fazer parte de uma montagem de um espetáculo que tinha ganho uma premiação federal, e através dessa experiência com o Rodrigo e com o elenco, com os outros atores que estavam ali na companhia naquele momento, né, que se tornou uma companhia, foi quando eu tive a oportunidade de fazer o meu primeiro trabalho como atriz mesmo, atriz profissional. Isso ainda estava na faculdade, engatinhando. A dica que eu sempre dou é: vá a todas as oficinas, porque ali nas oficinas a gente tanto tem a oportunidade de aprender, como tem a oportunidade de se tornar conhecido. Foi uma coisa boa para mim, ainda enquanto aluna da universidade. E Gisele, você encontrou algumas dificuldades nesse caminho, nesse processo? Ou foi tranquilo, assim? Você considera que foi fácil? Eu não posso te dizer, Thaisa, que foi muito difícil, não. Sabe? Mais ou menos o que eu estou querendo colocar aqui. Eu acho que quando você se mostra a sua cara, mostra que você pode contribuir de alguma maneira, é o melhor caminho. Sem colocar muitas imposições, estar realmente disponível. Então eu acredito que essa minha disponibilidade de querer aprender, eu já cheguei na universidade assim, querendo aprender mesmo. Eu ouvi assuntos e temas dentro do campo de teatro que eu nunca tinha ouvido falar, então fiquei com muita sede de aprender. Ainda não sei tudo, claro, obviamente, né? Mas essa disponibilidade que eu procurei apresentar no processo e para me inserir no mercado me ajudou, sabe? Sem muito dizer o que eu quero. Eu fazia coisas muito simples no teatro empresarial, por exemplo, ganhando cachês pequenininhos, mas foi muito legal. Experiências assim que vou te falar que eu faria de novo. Então não teve muita dificuldade, eu acredito que foi por isso, como estou dizendo, disponibilidade, né? E aí você falando sobre o teatro empresarial, me veio aqui que você empreende, né, com o teatro. Sim. Em que momento que isso despertou, essa vontade de empreender com seu trabalho artístico? Eu já cheguei na universidade sabendo que eu queria ser professora. Eu não cheguei achando que seria primeiro atriz, por exemplo. Eu já cheguei sabendo que era um curso de licenciatura, com essa consciência, e falei, eu quero dar aula. E os primeiros contatos com os professores, eles sempre perguntam, né? E você já teve alguma experiência e tal? E os alunos iam falando, né? Os novatos, ali os calouros falando suas experiências. E eu disse que não tinha nenhuma experiência ainda, mas eu sempre dizia, eu quero ser professora. E eu escolhi ser professora de teatro, imagina só. Isso estava muito claro para mim. Eu acredito que o querer ser professora foi o que ajudou. Porque quando eu comecei, por exemplo, falando do empreendedorismo, foi o que você perguntou, com o curso livre de teatro, naquela época não tinha cursos livres de teatro aqui na cidade. Então eu me vi com uma maravilhosa oportunidade, entendeu? Porque não tinha nenhum curso de teatro na cidade, já tinham existido outros anteriores, mas naquele momento não tinha nenhum. Eu querendo ser professora,
um grupo de pessoas querendo fazer aula de teatro, então casou, entende? Casou muito bem. E já na minha primeira turma, na época, a primeira turma foi em 2017, nós concluímos o curso no final do ano com 50 alunos de curso livre, entre crianças, adolescentes e adultos. E eu falei, rapaz, nossa, é muito, além de ser extremamente prazeroso, né? A docência para mim é uma coisa que me dá essa sensação, esse prazer. Eu sou professora porque gosto de ser professora e ver os alunos com aquela resposta, né? Conseguir garantir 50 alunos até o final do ano num curso livre, um curso pago, que tem essa pegada empreendedora, para olhar para isso e falar, aqui é o meu lugar, não é? Acho que foi casando as coisas que acabou dando certo. E para fazer dar certo, Gisele, você usou alguma estratégia para ir fazer com que os seus projetos acontecessem? Ou foi assim também, igual você disse, foi acontecendo? Ai, mana, eu preciso ainda aprender muito sobre estratégias, porque a falta de possibilidade, às vezes, de divulgar o nosso trabalho impossibilita que muita gente saiba que tem cursos aqui em Porto Velho e que gostariam de participar, tanto de pais que gostariam de trazer os seus filhos e às vezes não tem essa oportunidade. Esse caminho, esse caminho, né? O que caminho você tomou para fazer dar certo? É uma coisa que a gente está aprendendo. Vou te falar, todos os anos é um desafio. Todos os anos é uma turma diferente, é um grupo de alunos diferente. Tem sim sempre aqueles que continuam o curso, mas a grande maioria encerra ali e todo ano é um desafio. Então esse fazer dar certo é um aprendizado contínuo, sabe? Com tudo, tanto com o meu ensino enquanto professora, quanto com as pessoas que estão ao meu lado também dando aula e tudo mais. É um processo, né? É um fazer dar certo que tem sido um aprendizado na divulgação, nas possibilidades, nos lugares estratégicos, nas salas, entende? Às vezes a gente erra, a gente acha que daquele jeito pode dar certo, mas não dá tanto certo, aí a gente tenta de outro jeito que dá mais certo. Mas divulgação é a coisa mais importante, que às vezes é o que a gente não tem tanta, né, uma ampliação de divulgação do nosso trabalho. Estamos num campo ainda de aprendizado e de conquista, né, de ampliação da divulgação. Gisele, além da Taberna, né, que você oferece cursos livres de teatro, você também é artista por fora, né? Faz filmes, peças teatrais, como você já havia me dito no início. Como que você vê o cenário teatral e cultural aqui da nossa cidade e no nosso estado também, né? Olha, uma coisa muito bacana que tem acontecido, por exemplo, aqui, cultural, teatral, artístico, né, o trabalho de ator e atriz, é que se ampliou o campo do audiovisual aqui na nossa cidade. Isso trouxe atores que estavam parados para a cena, possibilitou que alguns tivessem o seu primeiro contato com uma linguagem diferente do teatro, que no caso é o cinema, que é completamente diferente, mas igualmente prazeroso e também de um aprendizado muito profundo. Então eu vejo assim, como que o campo teatral, o campo artístico, cultural em Porto Velho, é um campo que o que eu acho, eu vou repetir sem querer, mas vou acabar sendo repetitiva, você precisa se mostrar, sabe? As possibilidades vêm a partir do momento que você se mostra, que você se coloca disponível desde as pequenas coisas, sabe? Sem escolher muito. Mas é um campo que tem crescido. Nós passamos, todo mundo sabe, obviamente, nós passamos pela pandemia e a gente não sabia o que aconteceria depois da pandemia, né? No pós-pandemia. E ainda assim as coisas foram acontecendo. E graças às políticas públicas, importantíssimo dizer, né, a gente tem conseguido fazer algumas coisas e tem conseguido caminhar dentro da cultura aqui em Porto Velho de uma maneira geral, não só do teatro, mas como em outras maneiras, de outras formas também, outras linguagens também. Então é um campo que ainda precisa crescer, mas é um campo que está em movimento, isso eu posso te garantir. Gisele, como uma aluna que você foi do curso de licenciatura em teatro aqui da Uni, o que você teria a dizer para os alunos do curso? Algum conselho que você quer dar? Alguma mensagem? Eu acho que uma das primeiras coisas que se deve pensar ao ingressar no curso de teatro da Unir, no caso, é ter foco e não se perder. Primeiro, saber o que realmente quer.
Porque quando a gente sabe o que a gente realmente quer, os empecilhos e os entraves do caminho não se tornam o impeditivo para a gente concluir. Eu sabia o que eu queria. Eu comecei, é interessante porque a grande maioria começa querendo ser ator ou atriz, e tudo bem, não tem problema nenhum. Às vezes é uma oportunidade que ele tem de se conectar mais com o teatro através da universidade, né? Muita gente vai para a universidade porque quer aperfeiçoar o ser ator, o ser atriz. Lá é um campo para formar professores, mas ainda assim ele também contribui com essa parte, obviamente. Eu cheguei lá sabendo o que eu queria. Eu cheguei lá sabendo que eu queria me formar, demorei para me formar, mas me formei, já terminei o curso sendo professora. O fato de ser um curso de licenciatura me possibilita dar aula em escolas do ensino regular, outra coisa bem bacana também, isso é uma grande oportunidade, porque quando você não tem um produto artístico por onde trabalhar, você está ali como professor, isso é bem legal. Então, o que eu tenho a dizer é saber o que quer. Eu vim aqui para isso. E não achar que a universidade, por si só, ela vai abrir todas as portas. É preciso trabalho, é preciso disponibilidade, é preciso se desprender de algumas coisas que a gente acha que só posso fazer isso ou só posso fazer aquilo. Para o ator e para a atriz, não tem muito isso. Sabe, você está ali, você é contratado para fazer e você vai fazer, você faz o seu melhor. Então, quando você se desprende, se coloca mais disponível, certamente as portas se abrem. E deixa eu ver o que mais de conselho, se é que eu posso dar algum conselho. E entender que o curso, ele tem uma amplitude, como é que eu posso dizer? O mercado, essa é a palavra. O mercado de trabalho para a pessoa que é formada em artes, que é formada em teatro, é mais amplo do que a gente imagina. Nós não encontramos, por exemplo, dentro da licenciatura, professores nas escolas de ensino regular formados na área. Vocês sabem disso, devem saber também que a gente encontra professores formados em outras áreas que precisam concluir a sua carga horária. Então, o campo de trabalho, sabe, o campo é isso mesmo, o campo de trabalho para aquele que é formado nas artes, no teatro, ainda é muito amplo. A gente precisa olhar, ter esse olhar, entender isso e não limitar as nossas possibilidades, mas ampliar as nossas possibilidades, né? Sabendo que eu posso contribuir em várias coisas. Antes de ser professora do ensino regular, antes de ser atriz, eu fiz muitas coisas pequenas aulas, pequenos cursos, mas as pessoas ficavam me conhecendo. Então eu acho que é mais ou menos isso, entender que o curso ele pode sim contribuir muito para a carreira, para o mercado de trabalho, para o crescimento pessoal, para a contribuição dentro da cultura de uma maneira geral, para o próprio fazer artístico pessoal do ator ou da atriz e desse aluno que está estudando e vai se formar logo logo, sabe? Conversando agora contigo, eu consegui perceber que você já entrou decidida com o que queria, né? Sim. Isso não é muito comum. Eu no curso mesmo entrei querendo ser atriz, não querendo ser professora, e aí no meio do caminho a gente vai descobrindo o que realmente quer. Então é muito legal ver toda essa tua trajetória que está se construindo, né? É uma trajetória que tem bastante tempo, mas que não para. Então isso é uma forma das pessoas perceberem que o mercado está aqui, né? Está começando agora. Sim, então tem muito campo, Thaísa, muito campo. Às vezes eu também queria ser atriz, né? Eu já queria ser atriz. O ser professora é porque eu sabia que aquilo seria possível. Se eu não conseguisse ser atriz, mas professora eu seria. Então eu foquei nisso de alguma maneira, sabe? E tenho tentado melhorar um pouquinho, né? Enquanto o tempo passa para ser uma professora melhor também dentro do teatro. Eu adoro falar de teatro, entendeu? Quero aprender muito sobre teatro. E tem um tantão de coisas surgindo e eu gosto de falar, gosto de defender, sabe? A bandeira mesmo, as possibilidades. Eu acho que a gente precisa democratizar o teatro, precisa levar ele para quantas pessoas for possível, sabe, para as crianças, para os adultos. Eu acho que é isso mesmo, mostrar para as pessoas que a profissão é uma profissão séria, uma profissão que dá trabalho, sabe, que é laboral, que a gente precisa às vezes passar por um processo de criação que é demorado, que é custoso, e por isso tem o seu valor, né? As pessoas costumam achar que ator ou atriz não faz nada, ao contrário, ser ator ou ser atriz é muito trabalhoso, assim como ser professor, né?
Mas é isso, acho que foco, né? Objetivo. É isso que eu quero e Pra pronto. gente finalizar, o que você gostaria de ter ouvido quando estava na universidade? Olha, eu nem sei te dizer se é uma coisa que eu gostaria, assim, de ter ouvido. Peraí, deixa eu... É sobre a questão da licenciatura, por exemplo. Eu acho que... Primeiro, o curso é um curso de teatro, né? Contudo, a formação, a graduação, possibilita e habilita para dar aula de artes. Isso foi uma coisa que eu fui descobrindo aos poucos, né? Artes, a gente consegue fazer isso. Talvez isso, algumas dicas sobre o que mais que é possível. Mas eu acho que também é um aprendizado para todos nós, é um caminho para todos nós, né? Dentro do fazer artístico, eu não acho que a universidade ficou me devendo nada, sabe? Porque aquilo que ela pôde me entregar, eu acredito que ela me entregou bem, assim, né? Os caminhos de como poder ser uma atriz, ainda que de maneira muito de passagem, porque a demanda do próprio estudo era muito puxada. Então, não acho que ficou me devendo, não. Talvez no campo da licenciatura, só as possibilidades dentro do campo das artes, né? Eu posso ser professora também de artes. Fiz uma pós-graduação no ensino de música, teatro e dança, que também tem me ajudado. Então, eu não acho que eu não tenho nada muito a pontuar, não. Mas tem muito a ver sobre o que eu queria, né? Que é o lance lá volto eu com a licenciatura da docência. Muito obrigada, Gisele. Foi muito bom essa conversa com você. Agradeço também por ter disponibilizado o seu tempo, o seu espaço aqui para a gente invadir um pouco, conhecer um pouco da tua trajetória. Espero que possa ajudar bastante os alunos que estão no curso. E agora a Gisele vai dar um recado aqui sobre a Taberna, para quem tem curiosidade e interesse em fazer o curso. Então, nós estamos aqui na Taberna das Artes, nós ficamos aqui no centro de Porto Velho, na rua Dom Pedro II, 1833, no bairro São Cristóvão, oferecendo oficinas de teatro para crianças, jovens e adultos, e ainda com um curso com módulo avançado para quem já é ator e quer se aperfeiçoar no campo, no fazer teatral e na experiência com o teatro e com o palco. É um prazer poder oferecer isso para a nossa cidade. Nós temos uma equipe muito bacana, muito dedicada e com muita vontade de oferecer e de oportunizar todos aqueles que querem a experiência, que é estar no palco e que é atuar. Querendo saber mais informações sobre a Taberna, basta acessar nossas redes sociais. Você encontra fácil no Instagram, é só colocar Taberna das Artes, e no Facebook também. Vem pra cá, vem tirar suas dúvidas, vem fazer uma aula com a gente também. Você vai gostar, não vai se arrepender não. Isso é legal. Eu queria agradecer a você que acompanhou a gente até aqui e dizer que teremos mais episódios, mais convidados. Espero que, como diz o professor Luiz, tenha te provocado algo essa conversa, tenha te inspirado de alguma forma.